Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Me chamo Marcelo. O fato que vou contar aconteceu com meu tio Gilvan. Durante toda a sua vida, meu tio sempre trabalhou em garimpos e ficava intercalando entre o estado do Pará e do Amapá. E foi em um desses trabalhos que ele correu um grave risco de vida. Dando um breve resumo para quem não conhece as regras do garimpo, você deve ter muito cuidado com as amizades que arruma. Infelizmente, apesar de ser um local que pode levar muita prosperidade a uma pessoa, também se torna um local de extrema violência. E lá dentro, tudo é comercializado usando o próprio ouro. Coisas pequenas como um remédio para dor de cabeça chega a custar 1 grama de ouro. E com isso, nem todos conseguem se adaptar a esse tipo de lugar. Você só consome o que produz. E muitas das vezes o que você produz mal dá para se manter. Além das muitas doenças que você pode contrair, que já ceifaram a vida de muitos, como a malária, dentre outras. E isso é só a ponta do iceberg de muitas coisas horríveis que acontecem nesse tipo de local. Indo agora ao que interessa, a família do meu tio se mudou para uma pequena cidade do Pará. E infelizmente, após 1 mês de mudança, o pai deles faleceu subitamente. Ao total, eram 8 filhos, 3 homens e 5 mulheres. Então os mais velhos logo começaram a se virar, enquanto a matriarca da família começou a lavar roupa para fora, e os outros foram seguindo seus caminhos. Os 2 homens mais velhos foram para a carpintaria, e o tio Gilvan decidiu se aventurar em garimpos. As 3 irmãs mais velhas trabalhavam como garçonetes, e o restante eram crianças, e óbvio que não podiam trabalhar. A minha avó ficou muito preocupada, já que ouvia bastante sobre os perigos do garimpo. E mesmo aconselhando muito meu tio, ele não lhe deu ouvidos. E foi assim mesmo. Nesse período, ele passou muitos meses sem dar notícias, e minha avó já estava pensando o pior. Até que um dia, no fim da tarde, quando ela menos esperava, ele apareceu. Ele trazia na mão muitas sacolas com mercadorias, comidas e presentes. Claro que minha avó ficou feliz, mas primeiro ele pegou aquele sermão caprichado. Após tudo isso, ele deu uma boa quantia de dinheiro para minha avó. E com tudo que havia trazido, tirou a família daquela situação, bem apertada em que eles viviam. Ele contou tudo o que passava, e tudo era cheio de sacrifícios. Ele passava o dia inteiro de molho no meio da lama, e por muitas vezes não achava nem 1 grama de ouro. Mas tinham dias em que era bem mais próspero, e a sorte sorria para ele. E nessas horas era que tudo valia a pena. Meu tio passou algumas semanas com sua família, e após esse período, ele resolveu voltar a fazer suas viagens. Mas dessa vez, ele iria para outro garimpo. Ele já havia escutado que nesse determinado local, as pessoas estavam ganhando muito dinheiro, e logo se preparou para viajar. Dessa vez, ele passou 2 anos sem dar notícias, e depois apareceu, como se nada tivesse acontecido. Mesmo sendo uma pessoa bastante ingrata, naquela época, o contato era realmente de difícil acesso. Nem mesmo carta ele conseguia enviar, já que sempre ficava em locais isolados do mundo.
Novamente, trouxe presentes e ajuda financeira. Mas dessa vez, fez algo diferente. Abriu uma conta no banco e começou a guardar parte do dinheiro que trazia consigo. A minha avó até estranhou tal atitude madura e perguntou o porquê da mudança tão repentina. Devido ao fato de ele ser um cara irresponsável e ficar anos sem dar notícias. Meu tio desabafou, dizendo que havia presenciado muitas coisas ruins dentro do garimpo. E mesmo nunca ninguém mexendo com ele, ele sabia que aquilo não era algo de se viver a vida inteira. E ele só queria juntar um bom dinheiro e nunca mais ter que pôr os pés naquele tipo de lugar. E assim ele fez. Com tudo pronto, tio Gilvan se despediu de toda a família e partiu em sua viagem. O segredo para o meu tio para sempre passar despercebido era nunca se meter em brigas, farras ou rodas de bebedeira. E assim ele ficava seguro. Com o objetivo de parar com aquela vida, a época de fim de ano estava próxima. E com as festividades chegando, meu tio decidiu que já era hora de sair daquele garimpo. O ouro que ele havia conseguido já era mais que o suficiente. Então ele comunicou ao dono da currutela que iria embora dentro de 2 dias, já que era justamente o período em que estavam tendo vários aviões na pista. No dia seguinte, no fim da tarde, o dono da currutela, que era muito seu amigo, foi até o seu barraco e avisou que tinha alguns homens de olho nele. Ele escutou que eles sabiam que meu tio tinha muito ouro e planejavam emboscar ele no caminho entre o garimpo e a pista de pouso. E além de roubarem seus pertences, ele ainda estaria correndo perigo de vida. Mas que ele iria lhe ajudar. Ele ensinou que ele deveria ir por outro caminho, uma trilha encoberta pelo mato, e quase ninguém se lembrava. Por esse caminho auxiliar, ele demoraria mais tempo, mas pelo menos seria seguro. Na metade desse trajeto, ele encontraria um terreno abandonado e também uma casa. E ele advertiu para que ele não ficasse andando a noite inteira e que buscasse agasalho ali. Ele prosseguiu com as orientações, e ao amanhecer, ele continuasse seguindo o caminho, e logo chegaria à pista de pouso. E no decorrer dessa fuga, ele seguiu os conselhos de seu amigo. Naquela mesma madrugada, ele saiu antes do dia clarear, se certificando que não estava sendo visto por ninguém. No decorrer da viagem, fez exatamente como o amigo lhe falou. Pegou aquele caminho e seguiu a trilha o dia inteiro, sem pausas ou descansos. Depois de muito andar, já no finalzinho da tarde, avistou uma velha casa. Chegou no local e entrou. A casa era mesmo abandonada, e era um casarão. Mas ainda tinha alguns velhos móveis e roupas jogadas no chão. Temendo que os perseguidores fossem atrás dele, resolveu averiguar cada canto enquanto havia claridade. A casa era de altos e baixos, e na parte de cima o assoalho estava bem desgastado. Ele encontrou um quarto que tinha uma vista privilegiada das redondezas, e decidiu se instalar ali. Dentro deste velho quarto, tinha um guarda-roupa, daqueles bem antigos mesmo. Ele examinou e era bem espaçoso, e ainda tinha algumas roupas dentro. Mas os cupins já tinham feito a festa com boa parte daquele móvel. A noite enfim caiu, e temendo ser encontrado, ele não fez nenhuma fogueira. Só comeu umas poucas bolachas e bebeu água, e com isso se preparou para dormir.
Umas horas da noite, ele acordou com o barulho de alguém andando do lado de fora da casa. E a primeiro instante, achou que fossem os homens que estavam atrás dele. De maneira cuidadosa, ele levantou. Foi até uma das janelas e tentou ver quem estava por ali. Olhando na direção de onde vinha o barulho, ele tomou um susto, pois ele viu algo agachado comendo alguma coisa. Ele não soube determinar o que era, só percebeu que era um animal, e muito grande por sinal. O bichão estava lá, agachado, comendo, e ele brechando. Meu tio disse que ele olhava de vez em quando por cima dos ombros. Era muito peludo, tinha orelhas eretas e seus olhos brilhavam como brasa. Em questão de tamanho, era bem maior que o meu tio. E só para ter uma noção, o tio Gilvan tinha 1,90 m. E enquanto aquilo comia, fazia um barulho muito estranho, como se fosse um roncado. De repente, o bicho olhou certo na direção que ele estava, e o meu tio recuou. Aquilo farejou o ar, mas parecia estar tão faminto que logo voltou a comer. Meu tio não entendia como uma coisa assim podia existir. Mas uma coisa ele entendeu, que se aquilo o encontrasse, ele não veria o dia amanhecer. Agora ele estava lá, sozinho, desarmado, no escuro e com aquela coisa rondando a casa. Ele conta que primeiramente entrou em pânico, o que é normal para qualquer pessoa, até que tomou a decisão de se esconder dentro daquele velho guarda-roupas. Ele ainda contava que escutava o bicho entrar na casa. Dava gritos, grunhidos estranhos e parecia derrubar algo lá dentro. Mas a primeiro instante ele não subiu. A noite foi passando e meu tio, cansado de andar o dia inteiro, em uma certa hora foi vencido pelo cansaço e cochilou. Quando ele acordou novamente, escutou barulhos na parte de cima e vinham dos primeiros quartos, mas ele estava no último quarto do corredor. A coisa ainda andou mais um tempo por ali e depois desceu. E graças a Deus não entrou no quarto em que meu tio estava. O bicho ficou lá em volta a noite inteira, até que perto de amanhecer as coisas ficaram em silêncio. Mas meu tio não teve coragem de sair e ficou lá dentro escondido até o dia clarear. Quando o sol já estava forte, ele enfim saiu do guarda-roupas e tentou dar o fora dali o mais rápido possível. Quando ele já estava saindo da casa, deu de cara com um homem, muito sujo e pelado. Nessa hora, o coração quase saiu pela boca. Naquele momento, ele não teve reação alguma. E vendo como ele estava, o dito homem, que já era idoso, disse para ele se acalmar e que não lhe faria mal algum. Depois que se acalmou, eles conversaram. O homem perguntou o que meu tio estava fazendo ali, enquanto pegou uma roupa do chão e começou a se vestir. Meu tio explicou toda a situação para ele, desde os perseguidores até o bicho que tinha visto na noite passada. O homem pediu desculpas pela noite anterior e disse ao meu tio que naquele momento ele estava fora de si e quando virava bicho não pensava direito. E mais uma vez o medo tomou conta do meu tio. E mesmo apavorado, ele perguntou
Então, você era aquela coisa? O velho respondeu que sim, que aquela casa antigamente era de sua família. Mas depois que todos faleceram, ele preferiu ficar ali sozinho, pois carregava aquela sina de uma maneira ou de outra. Então decidiu viver sozinho e isolado. A conversa prosseguiu, e ele continuou falando que já vivia ali muitos anos, e ninguém nunca tinha aparecido na sua casa. Ele tinha até ocultado a trilha para impedir que as pessoas fossem até lá. Novamente, meu tio mencionou que estava fugindo, e tudo o que ele queria era chegar até a pista de pouso dos aviões. O homem disse que ele ainda estava muito longe, e que da casa dele até essa tal pista era um dia inteiro de caminhada. Ele apontou na direção e disse por onde meu tio tinha que ir, mas ele advertiu que apressasse o passo, para que ele realmente saísse daquela ponta de mata antes de escurecer. Meu tio se despediu daquele senhor e seguiu seu caminho. Ele andou o dia inteiro, e quando estava quase escurecendo, ele já estava aperreado e começou a correr. E após alguns minutos correndo, desesperado e já com medo, ele conseguiu chegar na pista de pouso dos aviões. Entretanto, assim que pôs os pés na pista, escutou um grito muito feio e bem distante. E já sabia que mais uma noite aquele bicho iria andar por aquela mata. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.